Amados, bom dia. Hoje é dia 1 de outubro do ano da graça de 2025 e vamos continuar a olhar para o texto de 1 de Pedro, capítulo 3. E como temos considerado, e falámos particularmente isso ontem, tudo na palavra tem a ver com Jesus. Ele é o assunto central de toda a palavra. E na medida em que o Senhor está a falar connosco através de Pedro e Ele está a fazer algumas intervenções muito práticas em áreas da nossa vida muito específicas. Precisamos de não perder a noção de que em cada uma dessas áreas a centralidade continua a ser Cristo. E ele, neste capítulo 3, vai então começar a falar sobre uma área muito importante da nossa vida, que é a família, o casamento e o relacionamento dentro do casamento. E no versículo 1 ele começa por dizer: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. E partilhava isso, e creio que todos estamos conscientes desse facto. Esta expressão tem criado muitas dificuldades, tem sido também abusada no seu sentido por alguns. De facto, não ignoramos que muitas vezes há uma disfunção dentro do ambiente do casamento e que algumas vezes, eventualmente, esta expressão possa ter alimentado esse erro, essa disfunção. É porque o Senhor está a falar connosco através de Pedro e acabou de usar exatamente para esta situação a mesma ideia que deixou no capítulo 2, no versículo 13: sujeitai-vos a toda a instituição humana, quando está a falar da nossa relação com o Estado, com os governantes. Quando fala sobre a nossa relação do trabalho, ele diz: servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor. E agora vem falar do casamento. E é interessante, amados, porque em cada uma delas, obviamente, a ênfase está na função e não no valor ou na determinação que o Senhor está a dar a cada um destes intervenientes. Os governantes não são pessoas mais importantes para Deus do que os súbditos. Os patrões não são pessoas mais importantes para Deus do que os servos. E os maridos não são pessoas mais importantes para Deus do que as esposas. Obviamente reconhecemos as diferenças funcionais de papéis que o Senhor atribuiu no casamento, mas o que o Senhor está a falar é de facto da forma como nós vivemos isso e como nós expressamos isso na nossa vida, no nosso relacionamento de proximidade e de intimidade. E agora estamos a falar naquele que é o ambiente mais íntimo de todas as relações que nós temos do ponto de vista humano. O casamento é uma ideia de Deus, um propósito de Deus, e não faria nenhum sentido imaginar que Deus estaria a dar mais importância a um ser do que ao outro dentro do casamento. Aliás, ele nunca disse isso. E o próprio Pedro é usado pelo Senhor para nos deixar essa imagem muito clara no fim do versículo 7, quando se dirige aos esposos, aos maridos: tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Juntamente, igualmente, herdeiros da mesma graça de vida. Esta graça que foi alcançada por Cristo na cruz por nós. E por isso, amados, olhar para o casamento nesta perspectiva, não de que haja pessoas inferiores. Esta submissão, uma submissão que é comparada pelo apóstolo Paulo noutros momentos à mesma relação que existe entre a Igreja e Cristo. E por isso essa é uma relação santa, pura, preciosa e que em momento nenhum põe em causa, pelo contrário, em momento nenhum põe em causa o valor que qualquer um dos dois tem para o Senhor, tanto as esposas como os maridos. Certamente olhamos para este texto e, como eu lembrava no domingo, não podemos esquecer aquilo que está registado no versículo 4, porque o desejo do Senhor é que nós realmente, no desempenho de cada uma das nossas funções, seja na nossa relação com o Estado, seja na nossa relação no trabalho, seja na nossa relação no casamento, possamos evidenciar corações transformados. Seja o homem interior, o coração do interior do homem unido ao incorruptível trajo de espírito manso e tranquilo.
que é o que é de grande valor diante de Deus. O que é de grande valor diante de Deus são corações transformados, mais do que qualquer outra coisa. E corações transformados que compreendem o lugar e a função que cada um tem nos planos de Deus, não têm dificuldade nenhuma em entender isso e em viver isso. Até porque o assunto não somos nós, o assunto é o Senhor Jesus e nós queremos lhe agradar em tudo. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso propósito, porque Ele fez por nós aquilo que ninguém fez. Como o Pedro já lembrou, Ele entregou-se na cruz, Ele pagou um preço e não foi um preço qualquer, foi a sua própria vida entregue na cruz. Por isso, será pedir muito que nós possamos viver de acordo com o plano que Ele tem para a nossa vida e os propósitos que Ele tem para a nossa vida? Com certeza que não. Então, esposas, vamos viver isso intensamente, em amor, no casamento. Maridos, sim, com certeza vamos viver isso com toda a intensidade. Amanhã vamos olhar também um pouco para esse papel, se o Senhor permitir, e vamos também refletir sobre ele. Lembrando que o apóstolo Pedro usa este momento para falar, obviamente isso é verdade para o esposo e para o marido e para a esposa, de que dentro do casamento, sendo um crente e o outro não crente, o testemunho, a vida íntegra daquele que é crente é uma forma de tocar e transformar a vida daquele que ainda não conhece a Cristo. E por isso ele deixa isso muito claro. E ele deixa essa imagem associada a essa submissão, sempre em total sintonia com a vontade do Senhor, porque ele deixa isso muito claro. O versículo 2 diz: aquele que não é crente, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, certamente o Senhor tocará o coração dele, e essa é a nossa expectativa. Creio que vale a pena pensar sobre isso, vale a pena meditar, vale a pena orar, vale a pena ir à presença do Senhor sobre estes assuntos tão importantes e que Ele nos dê a graça de vivermos isso intensamente, diariamente. Um dia muito abençoado, que o Senhor derrame sobre cada um de nós a sua graça e a sua bênção, e querendo o Senhor nos encontramos por aí. Até lá.